E agora nós vamos falar sobre saúde. O consumo de açúcar está relacionado ao desenvolvimento de diversas crianças na vida adulta, mas muitas vezes é um hábito que começa na infância e com o Dia das Crianças chegando, é claro, será um dia de festa e comilança. Mas ao longo da vida, do acompanhamento da vida dos pequenos, devemos estar atentos à alimentação, pois cada vez mais temos crianças e adolescentes obesos na sociedade. A nutricionista Luciana Vidal, a doutora Nutrir, vai nos orientar agora a cuidar da alimentação dos pequenos. Acompanhe. O açúcar em excesso é um perigo, e não só para os dentes. O consumo exagerado de açúcar na infância pode favorecer o ganho de peso excessivo. Você sabe qual é a quantidade tolerável de açúcar que uma criança pode ingerir? De acordo com a Associação Americana do Coração, crianças e adolescentes devem consumir menos de 6 colheres de chá de açúcar adicionados por dia. Segundo a nutricionista paracatuense doutora Luciana Vidal, o consumo de açúcar adicionado na faixa etária dos 2 aos 18 anos tem alto impacto na saúde do ser humano. Eu sempre falo assim, né, que o açúcar, o doce na vida da criança tem que ser com equilíbrio, né? Então, assim, a fase da criança de 0 até os 2 anos de vida, ela não pode ter contato com açúcar, não é recomendado nenhum tipo de doce, açúcar, bala, porque a criança está em formação neurológica ainda e o açúcar ele pode atrapalhar essa formação neurológica e além disso ele mascara o sabor e o contato com os alimentos saudáveis, né? Então se a gente apresenta para a criança primeiro o açúcar ou junto com a alimentação saudável, ela pode, né, deixar de comer a alimentação saudável que é a fruta, verdura, carne e tá sempre querendo aquele doce, aquela bala, aquela guloseima ali, porque o açúcar ele é viciante. Doutor, existe diversos tipos de açúcar. Tem um tipo de açúcar menos prejudicial à saúde? Existe, um açúcar bom e um açúcar ruim? Todo açúcar é açúcar. Então, assim, existem os açúcares que têm menos química, né, do que o açúcar cristal, por exemplo. Então, tem o açúcar demerara, o açúcar mascavo, o açúcar de coco, mas todos são açúcar, Caroline. Então, assim, a gente precisa, né, ter para criança açúcar é açúcar, bem como bala, pirulito, chiclete, pipoca doce. Então a gente precisa, né, além de tudo, tomar cuidado com esses aí que estão às vezes escondidos. E como esses pais podem, conseguir manter o equilíbrio entre a saúde da criança e também liberar de vez em quando o açúcar para essas crianças? O equilíbrio é sempre assim, nós pais, né, os cuidadores responsáveis, somos espelho para os filhos. Então o equilíbrio vem no dia a dia com o consumo de alimentos saudáveis, de água, de alimentação, né, que é o mais natural e saudável possível. E as guloseimas a gente deixar, eu falo que a gente não precisa ter em casa, né? A gente pode deixar para um dia de festa, um dia que for em um aniversário e não ter isso recorrente em casa, não ter acesso recorrente. Porque, né, afinal, quem faz as compras somos nós pais que somos responsáveis. Se a gente não comprar, não tiver em casa, a criança não tem poder aquisitivo para consumir. E não deixar também, Caroline, as crianças elas são muito espertas e inteligentes, de explicar para ela o que isso pode causar, né? Causar o diabetes na vida, né, até adolescente, adulta, até a fase criança a gente vê muito acontecer, a obesidade, né, que é um mal para as crianças, o mal do século para as crianças. Então, assim, já explicar para elas, né, quais são os malefícios do açúcar e ter o equilíbrio para que ela possa saber escolher. O açúcar nas frutas em excesso, ele prejudica também a alimentação, a rotina da criança, a saúde? A fruta tem açúcar, que é a frutose, né? O açúcar natural. As frutas, de 3 a 5 porções de frutas por dia. Eu nunca vi ninguém desenvolver obesidade, diabetes, somente com o açúcar da fruta, né? Geralmente é por causa de outras guloseimas mesmo. A gente precisa controlar,
mas é um açúcar natural, né? A fruta é saudável, então a gente precisa controlar, porém temos também, né, que consumi-las. Eu, como nutricionista e mãe, eu deixo para vocês é que a gente é responsável pelo futuro das próximas gerações. Então a gente tem que ter responsabilidade com a alimentação também, como a gente tem de mandar para a escola, de saúde, né, de levar ao médico, de dar as vacinas. A nossa responsabilidade com a alimentação deles também é importante. Se você não tem o conhecimento, procure um nutricionista, né, para te dar esse conhecimento e vamos seguir sim as regras de uma boa alimentação saudável, porque a criança irá agradecer pelo resto da vida. Muito importante.